Hoje é dia de falar de animação aqui no canal e nada melhor do que começar com uma icônica que marcou toda uma geração, né? Tô falando de Três Espiões Demais. Sim, hoje eu resolvi ser nostálgico e eu vou comentar algumas curiosidades sobre esse desenho protagonizado pela Alex, Clover e Sam que talvez você não conhecia. A série ela foi criada lá em 2001 pelo David Mitchell e o Vincent de sobrenome impronunciável, que eu vou deixar aí na tela. E apesar dela se passar em Beverly Hills o nome original é Totally Spies, né, em inglês, ela é uma série de origem francesa. Pois é, se você não sabia, agora está sabendo. São muito bonitos, assim como esse quarto. A gente se deu bem. Eu acho que o nosso desejo finalmente se realizou. Pra variar, vamos poder realmente curtir a França. É isso aí, vamos dizer tchau pra espionagem e vamos dizer olá pra diversão. Talvez você não saiba dessa informação, mas o primeiro episódio de uma série, ele é chamado de episódio piloto e ele serve meio que como um teste para os produtores e para quem é convidado a assistir, ver se vai mudar um cenário, se vai mudar alguma coisa ou até mesmo trocar alguém do elenco. Então assim, se você começar a ver uma série e do nada um ator tá interpretando o personagem do segundo episódio em diante é uma outra pessoa interpretando o mesmo personagem, não estranhe, porque isso é mais comum do que você pode imaginar. Isso é tão comum que, inclusive, aconteceu com Três Espiões Demais. O episódio piloto foi visto ali pela equipe, né, pelos produtores, e eles acharam que estava um pouco ocidental demais, já que no início dos anos 2000 o que mais fazia sucesso eram os animes, as produções japonesas. Estava todo mundo em casa vendo o quê? Dragon Ball Z, Hantaro, Naruto. Então eles acharam que se eles colocassem alguns elementos com umas referências japonesas, o desenho poderia ter mais sucesso. E foi, de fato, um sucesso. Isso deu certo. Então, depois de alguns ajustes que eles fizeram, depois de assistir o primeiro episódio, eles mudaram um pouco o formato dos olhos das personagens, por exemplo. Deixaram as expressões delas mais exageradas. Eles mudaram um pouquinho o traço, deixando com uma referência um pouco mais japonesa. E acabou sendo um grande sucesso, né? Então, acho que essa ideia ali não estava equivocada. O que você fez? Eu atrasei os relógios 3 horas pra gente poder ficar acordado até mais tarde ontem e passar mais tempo juntas, só que eu esqueci desse detalhe. Essa próxima curiosidade é uma das minhas favoritas, porque é uma curiosidade muito curiosa. Na versão dos Estados Unidos, a Sam, ela é dublada pela Jennifer Hale, que é uma dubladora muito famosa, inclusive ela já dublou até umas princesas da Disney. E a curiosidade em volta disso é que a Jennifer, ela dublou uma outra personagem também de Três Espiãs Demais, que é o total oposto da Sam e das meninas. Ela dublou a Mandy, simplesmente a maior inimiga delas na escola. Eu achei isso muito curioso, muito legal. E eu nunca vi o desenho no original, eu só vi dublado em português, e aqui isso não acontece, são dublados por pessoas diferentes, mas eu fico imaginando o trabalho que ela deve ter tido para desenvolver uma voz completamente diferente. Eu tenho como base a versão brasileira, e a voz da Mandy é super esganiçada, assim, é muito diferentona da voz da Sam, que é uma voz um pouco mais suave. Então eu acho que deve ser muito legal ter essa experiência de assistir no original sabendo que a mesma pessoa faz a voz das duas personagens. I saved your hair, Mandy. My hair is my life. I am forever in your debt. From now on, we are friends. Uma das maiores estratégias que são usadas para definir a personalidade de um personagem de um desenho animado é manter ele com o mesmo figurino ao longo de toda a história. A gente sabe, a gente tá muito acostumado com isso, os personagens meio que não trocam de roupa. Então, assim, não importa se eles estão na escola, se eles estão brincando, se eles estão no meio da floresta numa aventura, eles vão permanecer com o mesmo figurino. E foi com isso em mente que os produtores, os criadores de Três Espiões Demais resolveram mudar um pouco o jogo. Eles imaginaram que seria legal a Alex, a Clover e a Sam usarem o mesmo uniforme nas missões delas, né, com as cores verde, amarelo e vermelho, mas que na vida real as meninas usassem diversos looks diferentes, como de fato é no dia a dia de todo mundo. Nada mais sensato do que fazer isso, já que as meninas viviam tipo em Beverly Hills e amavam moda, então super coerente com a personalidade dos personagens. E assim foi feito. O estúdio desembolsou milhares de dólares por uma
agência de moda francesa desenvolver uma centena de looks para as garotas usarem ao longo dos episódios. Eu nem tô exagerando, tá? Essas informações de valores, elas não são muito exatas, mas eu encontrei num fórum pesquisando para fazer esse vídeo que você está assistindo, uma informação de que o estúdio desembolsou cerca de $80 mil para essa agência francesa desenvolver ali com a equipe de estilistas um monte de looks para as meninas usarem, uns looks feitos especialmente para as personagens, e elas chegavam a trocar de roupa até mais de 2 vezes por episódio. Pois é, os desenhos estão vivendo melhor do que a gente, né? Você tá passado, que eu também fiquei. Bem, o que estamos esperando? Vamos aproveitar o spa! Como já dá pra imaginar, a série foi pensada pro público infantil feminino. Mas aqui, entre a gente sabe que não é só porque um desenho é protagonizado por 3 patricinhas em Beverly Hills que só a garota que pode assistir. Mas o mundo corporativo é bem careta, a gente já tá cansado de saber disso. Então, assim, era a mente que eles tinham. E eles se surpreenderam depois de eles fazerem uma pesquisa nos países que mais assistiam à animação. Sabe aquelas pesquisas pra saber qual a idade do público, quem que tá consumindo aquele produto? Então, esse tipo de pesquisa. E até os criadores da animação ficaram bem surpresos, porque eles também não imaginavam que fosse fazer tanto sucesso também entre os meninos. E basicamente, tipo assim, o resultado das pesquisas dava 50-50. Era meio que igual a quantidade, a proporção de meninos que assistiam para de meninas. Então era um sucesso entre todos os gêneros, o que é muito legal. Imagina já, tipo, eles passados descobrindo que menino também assiste desenho que tem garotas, né? Assim. Enfim, todo mundo sempre amou, só eles que não sabiam disso. Todo esse universo de investigação criado pelo David e pelo Vincent, ele é cheio de camadas que chegou até a rolar crossover na série das meninas. Vocês sabiam disso? Se você não conhece esse termo crossover, eu vou te explicar da maneira mais rápida e fácil de entender possível. Basicamente, crossover é quando 2 universos se encontram. Então, assim, quando um personagem que tem sua própria história, tá vivendo a sua própria série, faz participação em uma outra série, isso é um crossover, sabe? Quando personagens da ficção aparecem em um filme ou uma outra série, você reconhece aquele personagem daquele outro lugar. Isso é um crossover. Deu pra entender? Ok, então vamos seguir daqui. Como eu tava dizendo, tem uma outra série dos mesmos criadores de 3 Espiões Demais que não tem tanto sucesso assim, não é tão famosa, mas ela tem sim sua parcela de fãs. Essa animação se chama Martin Mystery e ela conta a história de um investigador paranormal. E lá na 5ª temporada de 3 Espiões Demais, o Martin faz uma participação na série das meninas, que é muito legal de ver pra quem é fã, pra quem conhece os 2 desenhos. Mas caso você não conheça, ou na época você assistia, mas não associou, era ele mesmo, era o Martin lá, participando da série das garotas. É incrível! O resort mais chique da Suíça e eu fico com o único nerd do lugar. Eu não sou um nerd. Eu sou Martin Mystery, investigador paranormal extraordinário. Não vou mudar a minha opinião. Vambora, garotas. Mas elas não são fracas não, tá? Porque não é só de participação de personagem dos mesmos criadores que aparecem em 3 Espiões Demais, não. Simplesmente a Alex, a Clover e a Sam tiveram a honra de serem treinadas pela maior arqueóloga de todos os tempos do mundo dos jogos. Não sei se é a maior, porque eu também não entendo muito de jogo, mas definitivamente a mais icônica. Eu tô falando da Lara Croft. É isso mesmo, a musa de Tomb Raider, Lara Croft herself, fez uma participação como treinadora das meninas em um episódio, tá? E isso oficialmente. Eu achei isso muito legal e eu não lembrava desse episódio, mas depois que eu vi fazendo a pesquisa pra esse vídeo, tipo, eu lembrei e, tipo, minha cabeça explodiu. Porque eu acho que na época eu nem associava. Pra mim, Lara Croft era a Angelina Jolie só. Eu não associei com o jogo, eu era muito novo na época que eu assisti, eu não jogava. Vocês precisam usar este barco. E mais, tem algumas pegadinhas. Claro que tem. 1. Jean sempre deve estar no barco. 2. Só há lugar para Jean e outra espiã no barco. 3. Clover e Alex não podem ficar sozinhas juntas. 4. Sam e Alex não podem ficar sozinhas juntas, entenderam? Todo mundo quando cria um projeto imagina que vai ser um sucesso. Não imagina, né? Mas deseja que seja um sucesso. Mas ninguém esperava que fosse ser tudo isso. E fez tanto sucesso que eles resolveram fazer o quê? Claro, um spin-off, né? Pra ganhar mais dinheiro. O spin-off se chamava Os Incríveis Espiões e era sobre um grupo de crianças dessa vez que também estavam sendo treinadas pra serem agentes secretos. E assim, as meninas foram também fazer um crossover nessa série, né? Dar lá uma força pras crianças. Só que eu acho que não fez muito sucesso.
Eu, por exemplo, nem conhecia esse desenho. Nunca assisti, eu não me lembro disso passando na TV. Mas também talvez eu não fosse público-alvo nesse caso, porque era um pouco mais infantil, assim, era uma outra proposta. E como todo desenho que fez um sucesso entre uma geração de crianças, as Totally Spies também tinham a sua música de abertura, né? Óbvio. Uma versão da música Here We Go dos anos 2000, literalmente do ano de 2000. Ela foi regravada para fazer parte da abertura. Ela precisou passar assim por uma adaptação de composição, porque digamos que não era voltada para o público infantil. Aí eles deram uma mudada na letra e colocaram como abertura da série. Assim, essa informação que eu vou jogar aqui agora, eu acho que ela é meio inútil, mas eu achei legal. Uns anos depois, as Girls Aloud, que é um girl group lá do Reino Unido, do início dos anos 2000, até regravou uma versão de Here We Go. Quem aí conhece? Essa daqui é só pra quem é das antigas mesmo, assim, pra quem gosta de pop. Todas essas curiosidades, eu não fazia ideia de muita coisa, eu achei muito legal fazer esse vídeo. Então, se você gostou, se você quiser saber mais sobre outros desenhos, ou até sobre 3 Espiãs Demais, eu posso até fazer uma parte 2. Então não se esquece de se inscrever pra ver os próximos vídeos que eu vou colocar aqui no canal. O canal é novinho ainda, acabou de completar um mês, então qualquer inscrito, qualquer comentário, curtida me ajuda muito. Eu espero que vocês tenham gostado e até semana que vem.